faço meus os cumprimentos que o meu colega acabou de apresentar, mas não quero deixar de agradecer especificamente o apoio que temos recebido de tantas instituições, muitas delas aqui presentes, personalidades que nos têm permitido pôr de pé este trabalho e permitir que esta parte do nosso passado possa pertencer ao passado do nosso presente. Nós, na nossa cultura, padecemos muito de obras da existência ou da não existência temporária de obras fundamentais que não puderam, no tempo em que foram produzidas, contribuir para a elevação cultural do meio e da época em que se inseriram. O professor José Eduardo Franco já sublinhou aqui a complexidade labiríntica e o peso que esta obra e o esforço que esta obra representa, mas eu diria que é um esforço sedutor, não nos queixamos por isso. É sedutor porque estamos perante um homem que teve um projeto para o país, que nasceu e subiu ao poder numa época privilegiada. Talvez não tenha havido nunca nenhuma época na história em que os seus protagonistas tivessem uma concepção tão profunda, tão clara e tão marcante do lugar e da oportunidade que a história lhes proporcionava. Essa consciência tem a ver com temas que, enfim, a ideia do progresso, a ideia das luzes, as luzes no plural, não no singular. As luzes eram, nesta época, designavam as conquistas intelectuais dos modernos. E a ideia, sobretudo no plano científico, o elogio e a importância, a tomada de consciência da performatividade técnico-científica posta ao serviço da reforma da vida do homem em sociedade. E num modelo ergueram, Pombal teve essa característica muito, vimos ali o meu colega Viriato que dizia não se fez amar, fez-se temer, é o velho tema de Maquiavel, o ideal é ser temido, para um estadista, para um político, ser amado e ser temido, mas na impossibilidade muito frequente de conjugar e de equilibrar estes dois fatores é preferível ser temido do que amado. Por isso também a sua imagem, mais tarde Guerra Junqueiro viria dizer, não criou, produziu, precisamente dada essa. Mas a ideia de submeter, temos visto ao longo deste trabalho, essa amplidão do projeto pombalino e também a clarividência que ele teve de chamar, dada essa amplidão, essa dimensão enciclopédica, este foi o último momento da história em que pôde haver pessoas em que o enciclopedismo pôde marcar o seu papel no tempo. Depois veio o tempo da especialização e da barbárie também da especialização. Mas Pombal soube chamar a si homens intelectuais, reunir equipas, consciente da dimensão enorme do projeto que tinha em mente e que urgia. Essas obras também serão aqui publicadas, algumas delas, as mais importantes, já estão prontas, a dedução cronológica e analítica, são 3 volumes, é a Bíblia Política do Pombalismo, a Bíblia Política do Estado Absoluto, e Pombal, como político, preocupou-se muito em fundamentar a natureza, a origem, a natureza e a finalidade do poder que exercia. Essa origem tinha a ver, como em muitos estadistas europeus, ou essa natureza, melhor dizendo, tinha a ver com o Estado absoluto, que remetia para a origem divina imediata do poder e para a fase final do Estado absoluto, que era o despotismo esclarecido, precisamente porque se ergueu com uma concepção unitária da filosofia que erguia a razão em tribunal aferidor, instância de apelação da legitimidade das ações, das doutrinas, enfim, e de uma intervenção que se considerava, para ser eficaz, exigia a força interventiva do Estado. A afirmação do Estado e, a partir daí, também o problema da separação, ou seja, a delimitação da ação do Estado e da Igreja, outra das instituições que secularmente tinha na nossa história o peso que é conhecido. Um amigo de Pombal,
precisamente aquele que o recomendou ao futuro rei de Portugal, Dom José, Dom Luís da Cunha, chamava a atenção no seu testamento político, ele era um diplomata, embaixador, que 1/3 do território nacional estava sob a propriedade da Igreja, ou seja, estava extraído à performatividade económica, aos impostos, à criação da riqueza. E esse foi outro dos esforços que ao longo desta obra nós vamos notando sempre, que é laicizar a sociedade, espiritualizar a ação da Igreja. Pombal não era um homem irreligioso, a expulsão dos jesuítas não tem a ver com irreligiosidade. Laicizar aqui quer dizer separar. Como ele gostava de dizer, o poder do Estado é todo temporal, o poder da Igreja é todo espiritual. E esse foi também um dos grandes projetos que, transformando a Inquisição num tribunal régio, acabando com a extinção entre cristãos novos e cristãos velhos, enfim, impedindo a Igreja de se imiscuir na censura, porque como o Estado era absoluto, havia uma censura férrea dos livros, mas impedindo a Igreja de interferir na censura de obras que escapassem à matéria do dogma, deixando para o Estado essa função. Outro dos aspectos também que vamos publicar e estamos a trabalhar afincadamente é uma das reformas pombalinas que ficou para o nosso tempo, entre outras, é que a educação é uma questão do Estado. Chamar ao Estado o problema da educação. Ainda não foi o tempo do princípio da universalidade do direito à educação, teremos que esperar mais algumas décadas, mas nesta laicização da sociedade e neste afastamento da Igreja para os domínios estritamente espirituais, a expulsão dos jesuítas passa exatamente pela a criação das aulas régias, em 1758, 59, se a memória não me falha, mas, sobretudo, por uma obra coletiva fundamentalíssima, que são os Estatutos da Universidade de Coimbra, em 1772, que são talvez a cereja no bolo das reformas pombalinas, do conjunto das reformas de Pombal. Quando vemos estatutos, à partida imaginamos que serão, enfim, textos puramente jurídicos, enfim, mas os estatutos, dada a dimensão do absolutismo esclarecido e do papel interventor do Estado, são um projeto de educação. Nesses estatutos, que é uma obra coletiva, tinham sido antecedidos por outra obra que também vai ser publicada, também ela desfeita em equipa, o Compêndio Histórico do Estado da Universidade de Coimbra, mas nesses estatutos se estabelece, se impõe os conteúdos das disciplinas, as bibliografias, as respectivas traduções e também, curiosamente, o método de ensinar. Criar um método de transmissão de conteúdos de ensino, outro dos aspectos que Pombal nos deixou, a ideia da aceleração do ritmo de encadeamento, da aceleração do tempo, do ritmo de encadeamento dos fenómenos no tempo. Não pode estar a mocidade académica, era assim que se dizia, tanto tempo na universidade, 6, 7, 8 anos, não é possível. O pragmatismo, a urgência das reformas, para hoje e não para amanhã, impõe o encurtamento do tempo dos cursos. Mas, e sobretudo, a ideia de um método compendiário, a ideia do compêndio, onde se possa, de modo a transmitir conteúdos de ensino nesse alargamento, nessa extensão. Por outro lado, também no domínio da economia, já estamos toda aquela dimensão da fisiocracia, do mercantilismo, das companhias de comércio, economia e diplomacia. Um dos aspectos que marcou sempre o seu pensamento foi a consciência dolorosa que ele teve desde o início da assimetria das nossas relações com a Inglaterra. Enfim, e a correção dessa assimetria é um dos aspectos. O pensamento económico de Pombal não resulta da aplicação sistemática de uma única escola que tivesse assimilado inteiramente e de pancada e que depois aplicasse. Resulta de muitas das suas observações experienciais de homem que também transformou a viagem numa escola do espírito no início da sua atividade.
e esse aspecto foi bastante relevante. E só para terminar, dizer que, por ironia do destino, nós vamos fazer aqui à história o contrário que Pombal lhe fez, porque geralmente os homens autoritários, quando ascendem ao poder, têm tendência para criar uma leitura, agora diz-se narrativa, não é? Uma narrativa histórica que não está tanto interessada com a história enquanto estudo cientificamente conduzido, mas sim em construir uma metodologia regressiva que transforma o passado num prolongamento do presente, uma história valorativa e pragmática que, no fundo, se transforma num tribunal. E daí toda aquela linguagem comum dos textos pombalinos com que temos contactado, o caráter assintoso, belicoso, a construção de rupturas, de causalidades diabólicas, a identificação de inimigos, não é? A necessidade de se articular com determinadas épocas de luz para condenar determinadas épocas que se consideram de trevas, e toda uma polaridade antitética que impede, de facto, a compreensão, ou pelo menos a serenidade ou o distanciamento necessário para as tarefas críticas. Pois é isso que estamos aqui nós a erguer com o vosso apoio, e seguramente chegaremos a bom termo. Muito obrigado.